Fala pessoal, tudo bem? Simplifique Podcast, SPQcast, mais um episódio aqui para você e estamos aqui diretamente, estamos importado agora, ou melhor, exportado, né? Estamos aqui nos Estados Unidos, em Orlando. Estou aqui com o Tiagão, um amigo meu de longa data, né, Tiago? Como é que você está? Tudo bem? Firme. Então, pessoal, e hoje nós vamos trazer algumas informações para vocês, para poder realmente transbordar na vida de vocês. Você que segue o nosso canal, já aproveita, olha os outros episódios, dá uma assistida nos outros episódios. E você que está aqui pela primeira vez, não esquece, clica aqui embaixo no sininho, ok? Segue o nosso canal no Instagram também e vamos lá para mais esse episódio. É isso aí, pessoal. Estamos de volta aqui. Andrei Vargas novamente para trazer muito mais conteúdo e informação para transbordar na sua vida. E conforme eu falei, Tiagão, estamos aqui, Tiago. Como é que você está? Tudo bem? Estou muito bem, muito feliz, Andrei. Muito obrigado pelo convite. Estou honrado de estar aqui contigo nesse podcast, podendo contribuir e aprender contigo ao mesmo tempo, né? Eu vou aprender muito. Nós vamos aprender com você. E pessoal, é o seguinte, vocês vão estranhar aqui, o estúdio na verdade tá um pouco diferente, porque não é estúdio, estamos na casa aqui do Tiago, que abriu aí as portas aí para mim, muito obrigado Tiago também. Nós não tínhamos programado isso, né? Na verdade, essa vinda minha para cá foi realmente para estudar algumas situações, porque eu e o Tiago nós nos conhecemos há bastante tempo, trabalhamos na mesma modalidade, né? No comércio exterior, e temos muitas coisas aí para frente, até algumas novidades aí para o futuro para apresentar a vocês, mas eu pensei, poxa Tiago, você tem, cara, muito conhecimento, tem muita estrada, né? Tem bastante bagagem e eu tenho certeza que a gente vai conseguir agregar conteúdo para essas pessoas aí e a tua história impacta com certeza todos nós aqui. Então, bora começar. Bora começar, vamos lá. Me conta então, cara, me conta um pouco da tua vida, né? Quem é o Tiago aí na vida pessoal, esposa, filhos. Claro. E aí, conta um pouco mais, de onde que é? Bora lá, contar um pouquinho de quem é o Tiago para depois dizer o que o Tiago faz, né? Quem é o Tiago como empresário. Isso. Bom, eu sou o Tiago, casado com a Valesca há 20 anos, quase 21. E pai de 3 filhos. 20 anos, 2 décadas. 2 décadas. Meu Senhor. Tem essa carinha de novinho, né? Carinha novinho, olha só a cara do novinho. E aí? Mas já tem alguns cabelinhos brancos aqui, que eu corto baixinho para esconder. Então a gente está aí casado com a Valesca, uma mulher linda, pai de 3 filhos, né? 2 filhos e uma filha, o Eric, o Renan e a Isabela. Show. 20 anos, 18 anos e 12 anos. Tudo já formado quase, só a Isabela que é mais novinha, né? Isabela segue estudando, os meninos já, o Eric já deu uma parada no ensino, no high school, no né? High school. No ensino médio, e esse ano ainda vai começar a faculdade, já está trabalhando também nessa nossa já nossa começou vida louca nessa nossa vida louca. Quem trabalha no Comex sabe o que nós estamos falando. Quem não trabalha, vem experimentar um pouco para ver o que é. Vem. O pessoal fala que muito tem desafio na vida, né? Se não trabalhou no Comex, ainda não tem. Não tem o mesmo nível de desafio. E aí? Mas então é isso. Então a gente, o Renan, né? O Renan não segue não seguiu os passos do pai, mas seguiu os passos da mãe na parte artística, né? Filmmaker. E minha esposa é fotógrafa. E até já agradecer, né? Porque quem está atrás das câmeras ali é o Renan. Se não fosse ele, nós não estávamos nem aqui gravando esse episódio de hoje. Obrigado, hein, Renan? Mas vamos lá. É isso aí. E o Tiago começou muito cedo, né, Teco? O Tiago começou muito cedo, né, Andrei? Comecei na vida com 14 anos, na vida profissional. Comecei minha caminhada aí trabalhando nos mercadinhos de bairro,
Fui aumentando o nível, cheguei a estoquista no mercado maior da minha cidade, lá no interior do Rio Grande do Sul. Trabalhei em mercado também. Então tu sabe como é, né? Eu sei como é que é, abastecer as prateleiras. Isso mesmo. E aí, nesse mercado, eu tive o primeiro contato assim, com o comércio exterior, não foi no mercado, e sim eu comecei a namorar a Valesca, que hoje é minha esposa, e o meu cunhado, o irmão dela, já trabalhava nessa vida, né, do comércio exterior, e cara, que negócio interessante, eu morava numa cidade portuária, Rio Grande, quem conhece, lá no Rio Grande do Sul, né, é o porto do Rio Grande do Sul. Rio Grande, né, e eu achei interessante. Na verdade, não o porto de Porto Alegre, Rio Grande é lá... Isso, é o porto que atende, digamos assim, navio de longo curso para containers, né? Certo. Porque o porto de Porto Alegre hoje não atende container, somente navio breakbulk, né? Para fertilizante, outras cargas. Ok. E navios de pequeno porte. De pequeno porte. Exatamente. E aí me interessei muito, né? Fui me formar mais sobre a área e aí na época precisava ter o ensino médio, pelo menos, para poder ser ajudante de despachante. Ok. E eu não tinha ensino médio ainda, porque eu parei de estudar para trabalhar, né? Vim de família bem humilde não, porque não quer dizer nada humildade com condição financeira, né? Humildade é algo relativo. Mas pobre mesmo, uma família pobre, e comecei a trabalhar bem cedo, parei de estudar e me interessei por aquilo ali, então eu resolvi, cara, eu vou estudar porque eu quero trabalhar com isso. Desculpa só, aproveitando, você já continua nisso, mas você é o filho de quantos irmãos? Vamos dizer assim, porque você falou, né? Veio de uma família, tudo, e como que era a estrutura dessa família? Então, eu sou o filho mais velho da dona Maria Elza, do seu Luiz Flávio, o primeiro casamento da minha mãe, né? Eu sou o filho mais velho, depois a minha mãe casou novamente e teve mais 3 filhos, né? Tu teve a oportunidade de conhecer os meus irmãos. Exatamente. E o meu pai também casou novamente, porém eu fui conhecer meu pai somente com 19 anos. Né? Meu pai, a gente teve um episódio de... minha mãe se separou do meu pai quando ela estava com 7 meses, meu pai deixou a minha mãe, né, abandonou, é a palavra mais correta. Certo. Mas com 19 anos eu decidi que eu queria conhecer meu pai por um episódio que eu vi de uma pessoa que também não conhecia o pai, e um dia bateu na porta dele e falou assim, teu pai morreu, pelo menos se despede dele, vai lá. E ele conheceu o pai dentro de um caixão. E eu falei, isso não vai acontecer comigo. Comigo vai ser diferente. Exatamente. E até com o intuito de liberar perdão na vida do meu pai, né? Ele deve ter tido os motivos dele, eu nunca entrei no mérito, eu simplesmente procurei meu pai e falei pra ele, cara, eu te perdoo, não tenho mágoa no meu coração, mas isso, a questão da mágoa, Andrei, é o mérito da minha mãe, sabe? Que a minha mãe, desde pequena eu cresci, a minha mãe falando pra mim que meu pai sempre foi um bom homem. Porque o meu pai... Ela nunca utilizou os filhos para ter aquela briga, né? Entre o casal. Ela sempre protegeu os filhos no sentido do sentimento quanto à paternidade. É isso, exatamente. Ela falou para mim que o teu pai é um grande homem, me deu o presente que eu mais quis na minha vida, porque minha mãe sempre disse que todos os filhos ela desejou muito, mas eu, como era o primeiro, ela não tinha tido experiência de ser mãe, ela realmente queria muito ter um filho. E meu pai foi o homem que proporcionou isso para ela. Então ela sempre foi muito grata, né? Por este motivo. E ela fez o quê? Tirou o que era bom, subtraiu o que era ruim. Né? E sempre promoveu isso na minha vida. Sempre promoveu que o teu pai é um cara bom, ele teve os motivos dele para fazer o que fez, mas não quero que tenha mágoa. E se um dia tu quiser conhecer teu pai, eu vou te levar para conhecer teu pai. Ela sempre me deixou isso bem aberto, bem aberto para você. Exatamente. Legal. Eu cresci com isso, procurei meu pai, liberei perdão. Hoje a gente tem contato, né? Diariamente a gente fala ali pelo WhatsApp, pelo menos ali, né? Então isso é uma página virada e... Pô, que top, cara. Não sabia essa parte dessa história, né? Sim. Mas é muito importante até a gente trazer isso para o público, quem nos assiste aí, porque com certeza às vezes pode estar tocando no coração de alguém aí, que esteja com o mesmo problema e tá aí, ó. Tem um exemplo que nós podemos sempre utilizar de algumas situações para poder crescer como pessoa. Porque através do profissional existe uma pessoa, né? Existe um ser humano
que tem emoções, né? E não é só trabalho. É verdade. Então, Mas volta ali, no teu trabalho, no início da carreira. então, voltando ali, e aí eu fiquei muito alucinada, vou usar essa palavra assim, com o que o meu cunhado fazia, né? Nossa, o cara trabalha com container, o cara vai em navio, né? Eu quero isso pra minha vida. E eu fui atrás de saber como funcionava, e eu, poxa, tenho que fazer o segundo grau, né? O ensino médio. Fui atrás para fazer, como eu queria acelerar, eu peguei um intensivo de verão no supletivo. Eu já tinha mais de 18 anos, e eu peguei o intensivo de verão e eu concluí o ensino médio todinho no mês de janeiro. Coisa porque rápida. eu fiz o primeiro ano, faltava o segundo e o terceiro. Né? Eu fui e mergulhei, fiz um intensivão ali, né? Eu terminei, fiz todo o mês de janeiro, comecei em fevereiro, fiz as últimas provas, passei e aí agora é o momento. Só que lá quando eu comecei, né, isso era 2003, no comecinho do ano, não sei se tu vai recordar, a Receita Federal barrou muita gente que era despachante aduaneiro que não tinha o ensino médio, porque não era obrigatório. Lá atrás não era obrigatório. Sim. E aí se tornou obrigatório ter pelo menos o ensino médio para virar despachante aduaneiro. E nisso de estudar para trabalhar na área do comércio exterior, uma pessoa que era um amigo meu, pessoal, eu não sabia o que ele fazia, estava estudando por quê? Porque ele ia ser descredenciado como despachante porque não tinha ensino médio. Não tinha ensino médio. E aí eu falei para ele, pô, Ilmar, me ajuda aí que eu quero trabalhar nessa área. Né? E ele disse, Thiago, eu não tenho vaga na minha empresa, mas eu vou dar um jeito. Aí eu fiquei sabendo que, infelizmente, uma fatalidade aconteceu com um office boy de uma grande empresa da minha cidade, né? Isso foi um acidente de moto, e eu pensei, poxa, é uma infelicidade, é uma tragédia, mas também é uma oportunidade. É uma porta que está se abrindo. Exatamente, né? E eu falei pro Mário, mas não, eu conheço o dono, vou te indicar, ele me indicou, eu fui lá, só que aí eu quero abrir um parênteses, né? Eu não sei se eu posso falar aqui sobre fé. Posso falar sobre fé? Meu Deus, está aberta a câmera aí para você. Então tá ótimo, né? Eu sempre tive... Porque acima de tudo, de trabalho, né? Acima de tudo que nós vamos falar aqui, o mais importante de tudo é Deus. Com certeza. É Cristo, então... Acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Então, fica à vontade. Então, tá bom. E, então, naquele dia, né, houve fatalidade, o menino era o Guilherme, né, acabei conhecendo ele depois, ficamos amigos, né, mas na época, eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, amanhã eu vou naquela entrevista somente para tomar posse da vaga que já é minha. Eu quero começar a trabalhar lá amanhã, naquela empresa. E eu fui lá, cheguei lá de manhã, né, a pessoa me recebeu, seu Abrão, seu José Aires Amorim Abrão, uma grande referência do comércio exterior no Rio Grande do Sul, né, tenho um carinho muito grande por ele. E ele abriu a porta da empresa dele para mim, né, me deu a oportunidade para começar como office boy. Certo. E eu falei para ele assim, olha, eu fiquei sabendo que o menino se acidentou, vim aqui porque eu sei que o senhor vai precisar de alguém, e esse alguém sou eu. E esse alguém sou eu, já tá, a minha vaga tá aí. Esse alguém sou eu. Eu usei bem essas palavras para ele, né? E ele gostou da ousadia, né? Aí chamou na época o gerente, né, o Guilherme, para falar comigo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 para 19. 18 para 19. 18 para 19. Meninão aí. Exatamente. E coincidentemente foi mais ou menos nessa época. Porque fui lá e comecei a trabalhar no dia 27 de janeiro de 2003. Semana passada eu fiz 21 anos de comércio exterior. Uau. Exatamente. E foi interessante, foi o dia que tu chegou. É verdade. O dia que tu chegou. Você tinha comentado até. E aí eu falei isso pra ele chamou o Guilherme conversou comigo, gostou também da minha postura, né? Ele falou assim, a gente precisa de alguém assim no nosso time. Me contratou, isso era, sei lá, 10h30 da manhã. 1h30 eu estava trabalhando, contratado. 1h30 já estava, se bobear, já indo para a fila do banco, como diz. Quase isso, foi quase isso. Foi um pouquinho depois da 1h30, porque eu acompanhei o rapaz que ia ser promovido, né, que tinha acabado de ser promovido, na verdade, né, que o Guilherme, o menino, se acidentou, entrou no lugar dele. Sim. Ele me levou para os bancos para ver como era a função, me levou para as agências marítimas, enfim, começou a me mostrar o serviço. Aquele circuito, né? Exatamente, aquilo que tu sabe bem como funciona. Né? E esse foi meu começo no comércio exterior, em 2003, como office boy.
E eu fui um ano depois, comecei em 2004. Nossa, mais velho que tu no Comex. É mais velho que eu no Comex. É mais novo e mais velho que eu no Comex. Exatamente. Que legal, cara, que história. Já começou ali, quer dizer, aí você galgou alguns degraus ali na própria empresa ali, já conhecendo toda a parte da empresa. Então assim, a empresa em si foi uma escola, né? Porque eu não sabia nada. Eu costumo falar que ali foi o meu ensino fundamental. Porque eu comecei como office boy, mas eu tinha aquilo, eu queria aprender. Eu queria muito aquilo ali. Eu queria crescer. Todas as vezes, todos os lugares que eu trabalhei, inclusive no mercadinho, eu entrei e tinha o seguinte pensamento: qual que é o maior posto que eu posso ter aqui dentro desse mercado? Ah, tem o gerente. Eu posso ser gerente? O que eu tenho que fazer? Eu quero ser gerente disso aqui. E quando eu entrei lá, a mesma coisa. Poxa, eu sou office boy, ou eu estou office boy. Não sou office boy, eu estou office boy hoje. E aí aquilo, quando eu tinha as demandas do meu serviço, eu ia, quando não tinha, eu sentava sempre do lado de alguém e queria aprender. Exportação de tabaco, exportação de cutelaria, exportação de soja, de óleo, pneu. Sempre comecei na exportação. Sim. Eu era office boy da exportação. Então eu busquei aprender, e aí quando surgiu uma oportunidade de conciliar o serviço de office boy com o serviço de operacional, na beira do porto, na exportação de maçã, na safra de maçã, eles falaram assim: poxa, a gente precisa de alguém para cuidar da safra operacional. Eu falei assim: qual que é a demanda? Eles falaram assim: não, tem que fazer vistoria pelo menos 2 vezes por semana, normalmente é na quarta e no sábado, e liberar as cargas junto ao Ministério da Agricultura. Dá para conciliar com o que eu faço? E eles falaram assim, cara, acho que o meu gerente falou, eu acho que dá. Virava à noite ou não? Ou lá funcionava o negócio? Não, às vezes virava, já teve alguns casos. Porque em Itajaí, na época, era complicado. Não, mas lá também não era muito diferente. Tá hoje, não. Né? Mas... É que lá, na época, a gente tinha algo que eu achava interessante. A gente tinha o plantão da Receita Federal que ia até 1 da manhã. Então, cansei de fazer DTA, DTA não, era na exportação, era conclusão de trânsito. Conclusão de trânsito com a Receita Federal, meia-noite, 1 da manhã. Foram inúmeras vezes. Sim. Mas a minha função não era essa ainda. Minha função era o quê? Ministério da Agricultura. Era vistoria com o Ministério. E aí eu comecei deu para conciliar, eu falei, cara, então me bota na jogada, deixa eu fazer. Deixa eu aprender aí, me ensina. Me ensina o que tem que fazer e eu vou... Eu sou a pessoa, não precisa contratar ninguém. Vou desenrolar o negócio. Exato. E aí eu fiz. Começamos a primeira safra da maçã, eu fiz, Só que eu comecei a acumular muito serviço. Aí eu peguei, o pessoal começou a ver o que eu estava dando conta. Pô, faz isso aqui para mim também. Faz isso aqui. Resumindo, eu estava fazendo office boy, operacional, vistoria física com o Ministério da Agricultura da maçã e comecei a fazer documentação de outros clientes. Pneu, a gente fazia embarque da Pirelli. E nisso você ia pegando um gancho em cada setor ali, ou cada função, para poder agregar mais no Exatamente. conhecimento. E olha só que interessante, eu vejo que hoje, principalmente os jovens, aqueles que estão iniciando a carreira no comércio exterior, a própria cultura em si, atual, de alguns anos para cá, é só fazer aquilo que lhe é demandado, que lhe é pedido. Então ele tem a função de office boy, ele chega, ele sai para resolver algo fora, quando chega ele vai sentar, vai ficar no telefone dele e parece que isola do mundo. Exatamente. Ele se isola do mundo. Exatamente. Então ele não tem interesse, não é a sua maioria, mas a grande maioria, porque nós temos um grande trabalho hoje que é a falta de mão de obra especializada. Sim. Eu canso de conversar com os empresários, tudo em vários episódios aí, e dos podcasts, e eles falam a mesma coisa, é a dificuldade dos jovens hoje que não querem agregar conhecimento. Sim. E não é você trocar de função, é você estar na sua função, mas você virar um pouquinho o pescoço e se interessar pela função do vizinho, do amigo. Escuta, posso te ajudar em alguma coisa? Eu tô de boa aqui, não estou fazendo nada agora. Precisa de alguma ajuda? Precisa... agregar conhecimento? A famosa proatividade. A proatividade, porque é só assim que você vai subir. E eu sempre falo, nós somos pagos pela quantidade de problemas que nós solucionamos. Exatamente. Então, quanto mais problema eu solucionar, quanto mais ideias, quanto mais funções eu souber,
com certeza eu vou poder subir. Exatamente, subir. exatamente. Então essa eu acho que a grande diferença, a grande chave de virada que tem que servir para os jovens de hoje é realmente ter essa proatividade. Sim. Muito bom você ter falado isso. E só que uma coisa interessante para ressaltar aqui é que essa minha ambição, porque ambição é algo bom, as pessoas confundem ambição com ganância. É diferente. Né? A ambição é uma coisa boa, a gente precisa ter ambição, né? Para querer dar um passo a mais. A minha ambição de crescer, de aprender tudo, também me fez tropeçar. Porque eu acumulei tanta função que eu cometi alguns erros, que no comércio exterior a gente chama de carta de correção. É a famosa carta de correção. Carta de correção. E que às vezes tem preço. Sempre, né? Tem custo, tem custo. Exatamente. E então a gente teve um episódio ali de recorrências de carta de correção por erros meus de preenchimento do draft, envio errado, acúmulo de coisa. Que fazia parte de um aprendizado. Eu tomo como um aprendizado, né? Só que para uma empresa é prejuízo, né, Teco? Sim. Hoje a gente... Chamei de Teco, né? Não tem problema. Quem conhece o Andrei... Quem conhece sabe que o Andrei é Teco e né? Então, enfim. Estamos aqui entre amigos, então... Exato. Então, fica tranquilo. Então, isso ocasionou o quê? Acabei sendo demitido. Mas assim, sabe que desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha comigo que assim, ó, eu não posso passar em nenhum lugar sem deixar uma marca positiva nas pessoas. Né? Porque aquilo que eu carrego, né, como cristão, como alguém que tenta tem Cristo como centro e como, né, quem direciona a vida, eu não poderia passar sem deixar uma marca. E quando eu fui demitido, o seu Abrão, que era o dono da empresa, não estava mais na empresa, ele saiu. E o gerente... Ele estava aposentado? Não, ele estava trabalhando, só que ele foi embora. Ah, tá. E o gerente que foi me demitir. Que foi demitir. Né? Que era um cara assim... Talvez ele não quis passar por isso. Muitas vezes eu vi o seu Abrão demitir pessoas, mas ele não me demitiu. Até hoje ele não me disse por quê. Mas a gente é amigo até hoje. Ano passado, quando eu fiz 20 anos, ele mandou um vídeo fazendo uma homenagem a mim pelos 20 anos de carreira, por eu ter começado lá, por ter acompanhado a minha caminhada, né? Então a gente é amigo até hoje. Né? E o Guilherme foi a pessoa incumbida de me demitir, né? O Guilherme, porque tinha dois Guilhermes, o Guilherme o menino que se acidentou e o Guilherme que era o gerente. Sim. E o gerente, o Guilherme, a gente criou uma amizade, né? O Guilherme, ele acompanhou muita coisa ali do começo da minha vida profissional. Quando eu estava trabalhando lá, eu casei nesse meio tempo, quando eu estava lá trabalhando. Sim. E o Guilherme foi me demitir e foi um momento muito, muito marcante, sabe? Porque ele começou a falar, ele começou a chorar. Cara, eu nunca vi isso antes, sabe? Eu nunca vi isso antes. Eu passei por demissão 2 vezes na minha vida só. Foi essa nessa empresa que eu trabalhava e uma segunda quando a empresa migrou do Rio Grande do Sul para Santa Catarina, quando deu o boom em Santa Catarina. Eu passei uma situação parecida na época da Leão. Da Leão Júnior, Mate Leão, quem conhece, com o meu gerente, que marcou assim também. Mas, enfim, é algo que foi incumbido a ele tinha que fazer, tinha que realizar, né? Exato. Enfim, e o Guilherme acabou me demitindo, isso era 1h da tarde. 1h30 eu estava contratado em outra empresa. O Wilmar foi a pessoa que me indicou para o Abrão, ficou sabendo, me contratou. Já chamou? Não, perdão, 1h30 não. À 1h30 eu saí de lá, da conversa com o Guilherme, eu fui pegar as minhas coisas, a empresa que eu trabalhava tinha 2 escritórios, um no centro da cidade e outro na zona portuária. Eu fui até a zona portuária pegar algumas coisas minhas que tinham lá, né? E nisso eu já fiz alguns contatos com algumas pessoas que eu fiz muita amizade. Eu sempre fui um cara que eu prezei muito pelas conexões, pelos contatos, desde sempre. Né? Então, desde quando eu era office boy, eu fiz muita amizade. Eu era amigo do office boy da empresa do lado, mas também já conheci o dono da empresa. Sim. A agência marítima, os gerentes, me dava bem com todo mundo. Comunicação e humildade. Exato, relacionamento, né, Teco? Relacionamento é tudo. Exato. E aí, nisso, o Wilmar me ligou. Vem cá, fiquei sabendo que tu saiu do Abrão. Eu falei, sim, saí. Vem aqui, quero falar contigo. E eu fui. Isso era final da tarde. Não deu tempo nem de ganhar um seguro-desemprego? Não deu tempo. Cheguei lá, falei com ele, falei para ele que tinha saído, falei que estava muito feliz de estar conversando com ele, né? E mais triste por ter perdido o emprego, né? Pedi perdão para ele, porque ele confiou, né? Me indicou. Sim. E ele assim, não pede perdão, não pede nada.
quem ganha sou eu com isso. Ele falou, eu nunca me esqueço da palavra que ele falou, né? Porque naquela tarde que eu fui demitido, uma pessoa foi contratada para o meu lugar e a pessoa trabalhava com ele. Saiu da empresa dele, do Wilmar para trabalhar nessa empresa. Só teve e eu fui pro lugar do cara. E as palavras do Wilmar foram as seguintes para mim: eu tô trocando o aço por um coringa. Opa! Cara, aquilo me marcou, né? E lógico, me trouxe um peso de responsabilidade também bem grande. Sim. Então, mas você veio com uma bagagem, você veio com conhecimento. Sim. Até dos próprios erros que ajudaram a ganhar mais conhecimento ainda. Exato. E aí foi muito interessante. Aí eu fiquei um tempo ali com o Wilmar, trabalhei alguns anos ali com ele, aprendi muito, né? O primeiro emprego foi o fundamental. O Wilmar lá, a empresa do Wilmar, foi minha high school, né? E já o pré-vestibular, vamos dizer assim. E foi muito bom, né? O Wilmar é um cara que tem um relacionamento com ele até hoje, é meu amigo, meu padrinho, eu chamo ele de padrinho porque ele me abriu as portas para o primeiro emprego, me contratou para o segundo, né? E daí para frente eu saí do Wilmar, fui trabalhar numa empresa ligada à área de exportação de tabaco. Trabalhei pouco tempo, que foi a empresa que migrou para Santa Catarina, que eu falei. E logo que eu saí dessa empresa, olha que interessante, como quando a gente deixa uma marca positiva, como eu falei agora há pouco. Essa empresa encerrou as atividades em Rio Grande, foi para Santa Catarina, eu peguei meu currículo, fui para a área portuária para visitar as empresas, né? E aí eu fui numa empresa que o gerente geral da empresa, o diretor, na verdade, da empresa, lá em Rio Grande, ele era um ex-delegado da Receita Federal, né, que eu já o conhecia, né? Sim. E aí eu fui lá falar com ele, pela liberdade de conhecê-lo e tal, larguei meu currículo, no que ele olhou assim, o Abrão já sabe que tu saiu? Meu primeiro empregador. O primeiro empregador. E eu falei, não falei com ele, não, tá bom. Posso pegar a referência tua com ele? Eu digo, por favor, pode ligar para ele, com certeza. E ele ligou pro Abrão, e eu não sabia que ele já ia ligar quando eu saí. Eu saí de lá, ele ligou. Deu 2 minutos, o Abrão me ligou. Eu estava saindo da empresa, eu tinha nem saído da cancela da empresa ainda. E ele me ligou e falou assim, onde é que tu tá? Ele fala grosso, né? Eu falei, eu tô na Barra, a gente chamava de Barra, né? A área do área industrial. Tô na Barra, seu Abrão. Ele, vem aqui agora, eu quero falar contigo. Falei, ok, tô indo aí. Autoritário, ele sempre uma postura firme, né? Mas a gente tinha essa liberdade. E aí eu fui na empresa dele, cheguei lá, ele tinha um senhor na sala dele e ele comentou assim comigo, tá desempregado que eu tô sabendo, né? Eu falei, como é que o senhor sabe? O Orosmar me ligou, que era o diretor, né? O delegado. E eu falei, não, quer me contratar? Mexi com ele. Não, eu não tenho vaga pra ti, mas eu tenho um amigo que tem uma vaga, mas eu quero falar uma coisa pra ti. Se eu te indicar, tu pega os contatos dos clientes dele e passa pra mim? Eu olhei pra cara dele, fechei meu rosto, né? E falei pra ele, seu Abrão, uma das coisas que eu aprendi aqui na sua empresa é sobre ética. Eu acho que essa não é essa postura que tá acontecendo. Ele tá te testando ou tá... o que tá acontecendo? E ele falou pro seu Pacheco, que até então eu não conhecia, tava junto com ele na sala. O futuro empregador. Falou assim, viu, Pachecão? Te falei que o guri era bom, olha aí. E ele tava me testando na frente do cara que ia ser meu empregador. Já pensou se a tua índole não fosse aquela que a gente conhece, fosse diferente, já tinha levado a rasteira ali na hora. E aí o seu Pacheco me chamou para conversar, fui da empresa dele, mas na mesma época, uma outra empresa que já conversava, um outro empresário da cidade, na área do comércio também, que já vinha me feito proposta para trabalhar, ficou sabendo e me chamou para conversar. E aí eu optei por não ficar com o seu Pacheco e fui trabalhar com ele. Só que aí, o que é interessante? Até então eu só tinha trabalhado na exportação. E a proposta era para trabalhar na importação. Aprender algo diferente. E que o pepino é maior. Exato. E como bem maior. E como eu sempre gostei de desafios, eu falei, cara, é minha oportunidade de aprender uma coisa nova e me desafiar. Eu fui fazer operacional, voltar para a beira do porto novamente, fazer vistoria em container de importação, tudo mais. Só que eu tive a oportunidade nesse meio tempo de aprender sobre registro de DI. E aí, cara, agarrei com as duas mãos. Você já era despachante ali? Não, eu era ajudante. Era o ajudante ainda. Tinha ajudante. E aí eu agarrei com as duas mãos a oportunidade que me foi dada e comecei a registrar DI. Né? E aprendi sobre registro de DI, fui indo. E aí eu sempre com desejo de crescer, de empreender.
E nessa época que eu aprendi sobre DI, eu falei, cara, eu já sei exportação. Agora eu aprendi importação. Cara, como que eu faço para vender isso? A parte comercial. Exatamente. E a empresa que eu trabalhava estava começando a montar o setor comercial, porque o dono, que era o comercial, não ia mais fazer comercial, ele queria montar o setor de vendas. Sim. Eu falei, cara, é minha oportunidade. Falei para ele. Eis-me aqui. Cara, me dá uma oportunidade para trabalhar no comercial. Pô, eu já sei exportação, aprendi importação contigo, acho que faço bem feito, porque foi tu que me ensinou. Se tu disser que eu não faço, foi tu que me ensinou errado. Usei desse argumento ainda, uma troca com ele. Já é um gatilho mental. Exatamente. Cara. E aí, eu falei assim, cara, tu tá fazendo sim bem, e eu gosto onde tu tá, porque tu tá fazendo bem, eu não vou te dar oportunidade comercial. Né? E aquilo foi um balde de água fria, sinceramente foi um balde de água fria, porque eu queria essa oportunidade. E ele segurou? Ele segurou. Nisso, um grande amigo estava abrindo a sua empresa. Já estava há alguns meses, sabe, começo de empresa é bem difícil. Sim. E ele estava na caminhada, um dia eu fui visitar ele e falei para ele assim, tem uma oportunidade para mim trabalhar contigo aqui na área comercial? E ele assim, cara, eu não tô ganhando nem para pagar as minhas contas. Como que eu vou pagar as tuas, vou pagar o salário para ti? Se você quiser arriscar a carreira e vir aqui... Não, ele não falou nada disso, cara, não posso te contratar. Eu falei assim, ó, eu só quero duas coisas tuas. Aliás, três coisas. Uma oportunidade, um computador e um telefone. Não precisa pagar salário. O meu salário eu vou pagar com o que eu vou vender. Nunca tinha vendido nada. E bateu, jogou no peito e saiu da empresa. Eu nunca tinha vendido nada na vida. Nem muito menos no comércio exterior. Sim, sim. E aí me deu a oportunidade, né, de começar lá com ele lá. Graças a Deus foi uma caminhada legal. Em 3 meses eu já tinha... Aí fui para a área do freight forwarder, né? Em 3 meses eu fechei 100 containers. Pô, que tacada. Em 3 meses de empresa. Né? Eu falei, cara, nasci para isso. Eu nasci para vender. Nasci para ser freight forwarder. Sim, comércio exterior tá na veia. Exato. Cara, e foi legal, foi uma caminhada bacana. Trabalhei com ele ali, o Roger. Sou muito grato, né? Ali foi a minha faculdade. Sim. Ali foi, né, subir de nível. Foi muito bom. Trabalhei lá 3 anos e meio, mais aproximadamente. E só que a velha ambição bateu na porta. E nisso nós já estamos no ano de... 2008. 2008. Perdão, 2010. 2010. Só um momento, Thiago. Você que está chegando agora aqui no SPQ Podcast, Simplifique Podcast, vamos aproveitar ainda mais, com mais informação, com mais conteúdo, então fica ligado, acompanha, ativa o sinal aqui, o sininho, né, para você ficar por dentro de todos os episódios. Segue lá no meu canal, no Instagram, Andrei Vargas Oficial, e dessa forma você não vai perder cada momento sobre as entrevistas, sobre os podcasts que nós gravamos aí semanalmente. Então, vamos continuar aqui, tem muito mais informação. Vamos lá, então. Aí nós chegamos ali em 2010, né, você falou? Isso. E em 2010, mas quando foi, se foi nesse ano, né, a virada de chave tua para poder realmente, não, eu quero carreira solo no sentido empreender. Quando que isso aconteceu? Foi exatamente em 2010, porque quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, foi uma primeira chave que me virou. Né? Eu queria muito ousar. E aí, no ano que eu fui para essa empresa, foi o ano que meu avô faleceu. E meu avô foi minha referência paterna, minha referência de homem, de tudo, assim, foi meu avô. E eu fui para essa empresa, e aí trabalhei 3 anos e meio, como eu falei. Em 2010 eu falei, cara, a ambição bateu na porta de novo. Eu falei, cara, eu preciso dar um passo maior, eu quero gerar uma oportunidade, né, para mim, gerar oportunidade para outras pessoas, e eu quero melhor para minha família. E aí foi onde eu fui lá e saí da empresa que eu estava, né? E abri a minha própria empresa, em 2010. Em 2010, então, 2010 foi a Verticomex. A Verticomex. E eu acho que eu já cheguei a perguntar isso para você, mas eu sempre gosto de fazer isso, né, para o público saber o porquê Vert, de onde que veio o nome Verticomex. Isso é algo bem interessante que tu perguntou, e é uma briga que eu tenho às vezes com as pessoas que escrevem o nome da empresa. Vert é V-E-R-T, que significa Valesca, a minha esposa,
Eric, meu filho mais velho, Renan, meu filho do meio, e o T de Thiago, Vert Comex, ligado ao comércio exterior. Ligado ao comércio. Ainda não tinha Isabela, né? A Isabela Mas veio a Isabela depois. tá na pronúncia, Vert. Ficou na parte sonora. Ficou, ela já estava na empresa sem saber, né? Mas já estava nos planos de Deus. Legal. Então já colocou a família toda no negócio. Exatamente. Que é a base, né? Minha base é minha família. Então, assim, aí começamos ali em 2010, como todo começo muito difícil. E uma coisa que eu levei comigo, Andrei, duas coisas muito importantes que foram pilares na Vert. Quando eu abri a Vert, eu falei, a minha empresa vai ter tudo o que eu nunca tive como funcionário nas outras empresas. Tudo aquilo que eu achava ruim na minha empresa não vai ter o que é ruim, vai ter como uma coisa boa. Um diferencial. Exatamente. Os colaboradores, né? No sentido. Para os colaboradores, exatamente. Né? E eu procurei sempre fazer isso. Errei, normal, né? Na caminhada toda, mas... Quem não, né? Exatamente. Porém, o que aconteceu? Além de tomar essa decisão, eu falei, eu não vou levar nenhum cliente da empresa que eu trabalho. E o que é interessante? Eu tinha praticamente 80% dos clientes da empresa eu tinha levado como comercial. Sim. Então eu tinha... Sim, o comercial ele leva, né? O nome à frente, o relacionamento. Exato. Isso, é a porta o contato com o cliente, né? Mas eu falei que eu não faria. E quando eu saí, vários clientes me procuraram. Tem cliente que vem atrás, que ele quer. Exato. E eu não aceitei atender ninguém. Né? Nisso de não aceitar, fiquei 1 ano e meio sem atividade na empresa. Patinando. Batendo nas portas. Porque eu achava assim, poxa, eu já fiz meu nome, né? Todo mundo nos armadores me conhece, eu já fui a várias feiras, fui Intermodal, fui a Expo Cargo, que tinha no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Pô, os armadores me conhecem, cara, eles vão abrir as portas pra mim. Acho que era Novo Expo Hamburgo, Cargo. exatamente. Foi a primeira feira que eu participei. Cara, que legal, olha só. Em 2004, primeira feira com o Faustão, da Mafa, despacho, ele que me levou. Sim. Ele que me ajudou também no início para ganhar conhecimento, que eu também não sabia nada. Quando eu comecei era zero. Eu não sabia nem que era contanha. E foi bem legal nessa feira aí. De logística. Né? Exato. Cara, então, isso eu tenho assim comigo até hoje, que foi algo que tenho orgulho, sabe, de não ter consciência tranquila de que eu não peguei nenhum cliente da empresa que eu trabalhava, né? E foi 1 ano e meio, longos 1 ano e meio, né? É ali que eu dei meu jeito, né? Nesse meio tempo, só abrindo parênteses aqui, cara, eu fiz muita coisa, né? Eu ia sair do Rio Grande, eu ia até Brusque, lá em Santa Catarina, buscar roupa para vender. Para poder vender. Porque eu precisava sustentar minha família. Lógico. Pô, já tinha 2 filhos, né? Eu precisava sustentar os meus filhos, né? Então eu fazia, nossa, e eu não vou contar os detalhes, que senão a gente vai se estender muito. Mas foram 1 ano e meio, bem desafiador. Bem trabalhado. Né? Exato. E aí, cara, nessa época, no final desse 1 ano e meio, o polo naval estava bombando em Rio Grande. Lembra que abriram 2 estaleiros lá, a construção de plataforma de petróleo e tudo mais. Rio Grande bombando. Tava bombando. Né? Um ajudante de esmerilhador lá estava ganhando 3, 4 mil reais. Lá estava forte, eu acho que o Rio de Janeiro estava mais fraco, era lá e aqui em Itajaí que eles estavam construindo, não sei se era submarino, fragata na época, mas eu lembro que estava bombando a parte... Não, o Rio de Janeiro também estava, Macaé estava bombando. Era Macaé também? Tava bombando também. Mas Rio Grande sim foi o boom, né? Porque foi onde concentrou toda a Lava Jato depois, né? Sim. Foi lá, mas não vou entrar em política. Não vale a pena. E aí eu pensei que, cara, vou desistir desse negócio. Não é pra mim. Tentei 1 ano e meio, não deu certo. Nesse meio tempo, a gente veio ter a Isabela. A Isabela nasceu. Nesse meio, a Valesca ficou grávida e a Isabela nasceu. E eu, com a empresa sem dar frutos. Sem faturar e... Vou desistir desse negócio. E aí uma coisa que eu cito muito é que o quê? Existem 2 tipos de mulher no casamento. Aqui é a arco, que lança a flecha, que somos nós, e aqui é a âncora, que nos afunda. Graças a Deus, eu tenho uma mulher que é arco, né? E ela me lançou, foi quando ela falou pra mim, poxa, tu lutou tanto para ter uma carreira nisso, tu lutou tanto para ter uma profissão, hoje tu tem uma carreira, tu construiu uma história, tu vai abandonar tudo para começar do zero.
Cara, Se fosse outra, talvez pensando, já não tá nada dando certo mesmo, exatamente. Tá tudo... Tentou, 1 ano nadando e morreu na praia, vai fazer outra coisa. Exatamente. Eu quero a farinha dentro de casa. Exato, cara. E assim, ela foi fundamental até hoje, né? É o pilar da nossa casa, é o pilar da empresa, é quem nos estrutura, enfim. Isso é importante. Muito. E aí, eu tomei uma decisão. A empresa estava na sala de casa. E eu falei, então se é para fazer, eu vou fazer esse negócio direito. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, mas eu sempre tive um nome limpo, um nome correto perante as pessoas. Sempre honrei tudo aquilo que eu me comprometi. E eu falei, eu vou alugar uma sala comercial. Mas como tu vai alugar uma sala, tu não tem dinheiro? Eu falei, eu tenho uma palavra. Eu vou lá, eu vou falar com a pessoa, eu vou pedir. E vou fazer. E vai dar certo. No primeiro mês, a coisa vai acontecer. Eu vou ter para pagar o aluguel. E eu fui, né, até onde um centro comercial que eu conhecia o gerente, falei com ele e ele me alugou uma sala do lado do escritório do meu contador. Foi um cara que me ajudou muito, né, tá comigo até hoje, né. Ele, nesse 1 ano e meio, ele trabalhou de graça, não cobrou R$1 para trabalhar para mim. Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Exatamente. Sempre. Quando está debaixo de uma palavra, Exato. Deus sempre coloca as pessoas certas. Exato. Então eu sou muito grato ao Nildo até hoje, né? A gente trabalha junto. E aí eu comecei. Né? Isso era começo de fevereiro de 2012. Quando eu comecei, aluguei a sala e fui montar o escritório lá. No dia 7 de fevereiro, um dos clientes que eu conquistei para a empresa que eu trabalhava me ligou. O cara achou meu telefone e me ligou. Thiago, como é que tá? É o Diego. Ô Diegão, como é que tá? Tudo bem? Cara, eu tô precisando falar contigo, precisando trabalhar contigo de novo. Eu falei, não, cara, pô, tu trabalha lá com o Roger. Ele disse, não, depois que tu saiu, a gente ficou só 6 meses com ele, a gente já não tá 1 ano trabalhando com ele. Aconteceu uma vez comigo também, de um cliente que saiu de um despachante aduaneiro, que quem me indicou na época, e o cliente depois de 6 meses me procurou. E eu neguei, né? Falei, não, né? Você trabalha lá com fulano de tal, tudo. E ele falou a seguinte coisa para mim. Eu, na verdade, estou te procurando. Eu quero trabalhar com você. Se você não quer, eu vou para um concorrente seu. Porque eu não vou voltar de onde eu saí. Não é uma decisão minha, não é uma decisão sua. Você tem a decisão de me negar, mas eu quero trabalhar. Aí eu falei, bom, então tá bom, o que eu vou fazer? Eu ouvi a mesma coisa. A gente quer voltar a trabalhar contigo. Ou a gente trabalha contigo, ou a gente vai trabalhar com outro. Mas a gente não vai voltar para lá. A gente não tá mais, faz 1 ano que a gente não tá mais lá. E aí, então, se é assim, bora. Aí ele me pediu umas cotações de frete e tudo mais, né? Cara, eu tenho que citar uma coisa que aconteceu nesse período. Bem no comecinho, eu recebi uma ligação, né, do Leonardo Luca. Ele era coordenador comercial da MSC do Rio Grande do Sul. Léo, se tu vê esse vídeo... Tu sabe o quanto eu sou grato e quanto a gente... o quanto tu impactou a minha vida, né? Tu acreditou em mim no momento que eu tava na bad e a gente tá aí hoje, graças a Deus aí, crescemos. Surfando. Crescemos, né? Sim. Mas ele acreditou, ele foi fundamental. Porque o Léo foi nos visitar bem nesse comecinho, bem no intervalo entre eu fechar o primeiro serviço da Vert. E... Cara, tinha acontecido uma infelicidade na sala comercial que eu tinha alugado. O piso estufou, era antigo e tinha quebrado todo o piso. Aí tu pensa, pô, recebi o coordenador comercial da MSC, cerâmica. Aí ela dá aquela levantada. Isso mesmo. Numa salinha bem pequenininha, que tinha uma cadeira de cada tipo, uma mesa de cada tipo, e um bebedouro com aquele galãozão de água na porta, né? Cara, enfim, ele foi, né? Ele fala até hoje, quando a gente se encontra, a gente fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Esse foi o meu pensamento quando eu entrei no teu escritório, ele falou pra mim, né? E aí a gente conversou e coisa e disse, não, só que ele gostou de mim e falou, cara, eu vou te dar boas condições de frete, vou confiar em ti, vou te dar uma oportunidade. Eu falei, cara, obrigado. E ali, cara, poucos dias depois, nós fechamos o primeiro lote de 7 containers. Aí ele já ficou feliz. Eu não tinha nada, cara. Não tinha nada, 7 containers. Então assim, eu lembro que foi uma virada. Só que nesse meio tempo eu te comentei que eu comecei a vender roupa. Sim. Para poder ajudar na casa. Só que eu comecei a buscar roupa, trazer roupa, resolvi abrir uma lojinha. Nisso eu me afundei. Eu voltei, quando eu abri o escritório lá da Vert, eu tinha 65 mil reais de dívida de roupa que eu não tinha vendido.
que eu tinha pago. Que tinha pago. Não, não tinha pago. Não tinha pago. Então eu comecei com menos de 65 mil. De fato ali o escritório. Só que é interessante que, como eu te falei, a palavra que a gente tem, quando ela é séria e as pessoas veem seriedade em ti, eles confiam, né? Eu fui na pessoa que foi a minha fiadora, né? Porque a pessoa que levava para essas viagens de compra, ela foi minha fiadora lá perante as lojas, né? E ela assumiu minha dívida com as lojas. Sim. Eu falei para ela, Dona Vera, eu vou lhe pagar tudinho. Só lhe peço que a senhora não me bote na justiça. Eu vou lhe pagar tudinho, você pode ter certeza. E no ano de 2012, foi o ano que eu encerrei as atividades das roupas lá, que eu fiquei com a dívida com ela, eu paguei ela, até dezembro eu paguei tudo que eu devia para ela. Tudo. Paguei 65 mil reais que eu devia para ela. E nesse momento você viu que, peraí, vender roupa foi uma necessidade, mas não é o meu ramo. Não é a minha aptidão. Minha aptidão é o Comex. É o Comex. Eu sempre amei o que eu fazia. Né? Desde o primeiro dia eu tinha certeza que aquilo ali era um propósito de vida, não só fazer o Comex, mas onde eu poderia alcançar, onde eu poderia chegar com o Comex, porque a gente sabe que a gente tem um propósito maior de vida. Não é só trabalhar, pagar conta ou dar uma vida boa para a família e ter bens materiais. É verdade. Né? E então dali a gente, no mesmo ano, mesmo em 2012, eu comecei a atender essa empresa, aí surgiu uma oportunidade de atender uma grande empresa do segmento de arroz do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul é muito forte no arroz. É forte. E aí eu fui atender essa empresa, crescemos pra caramba com essa empresa de arroz. No mesmo ano surgiu a oportunidade de atender uma das maiores redes de supermercado do Rio Grande do Sul na importação. Olha o quão importante foi aquela virada lá atrás. Lá atrás ter o conhecimento na área de importação. Exatamente, né? Eu acho que Deus prepara tudo certo, né? A gente que não consegue enxergar... Na verdade, não enxerga ou às vezes até atropela, enfim, né? com a nossa vontade, né? Mas não tem como dar errado. A conta fecha lá na frente. Exatamente. É seguir os caminhos porque as coisas acontecem de acordo com a vontade dele. Exatamente. E aí a gente comecei a atender em 2012 ainda essa empresa, cara, e a coisa foi. Aí fluiu, a gente foi crescendo gradativamente, 2013 cresceu pra caramba também, né? 2014 foi só aumentando. E aí em 2017 foi uma virada de chave muito louca assim, na minha vida. Que eu saí de Rio Grande para ir a Chapecó para visitar um cliente. Eu lembro de um pedaço dessa história. Fez um triângulo, né? De Chapecó depois para Itajaí. Exatamente. Resumindo, eu fui para Chapecó, não teve reunião, fui para Itajaí. Cara, não tinha nada a ver Itajaí com Chapecó. Nada, distância. Né? E aí foi onde eu me apaixonei pela cidade em primeiro lugar, né? E vi, cara, eu preciso trazer minha família para cá e eu vejo que aqui tem uma grande possibilidade de crescimento. Então Não é à toa que Itajaí é o maior PIB do estado. Exatamente. É um polo de logística, né, do nosso estado, e não só do estado, do Brasil. Itajaí uma referência. Vai gente do país todo para lá para poder trabalhar no setor Exato. logístico, naquele setor que abastece o comércio exterior, vamos dizer assim, de serviço, né? Exatamente. E aí, nessa época você já bateu a vontade, você sem querer caiu em Itajaí, e por acidente, vamos dizer assim, e visitando a cidade você já se apaixonou na hora e Sim, quis... total. Uma dúvida, desde o início, né? Quer dizer, desde o início não, na época que começou mesmo o trabalho, aumentou a movimentação na empresa, você já trabalhava com a Valesca, com algum dos filhos? Não, como que era na época? Como que é o Thiago e a família em si na empresa? Então, o envolvimento deles com a empresa. A Valesca é a sócia da Vert, até hoje é a minha única sócia na empresa, desde o começo. Porém, ela nunca atuou de fato na empresa, né? Certos momentos ela me ajudou com financeiro, ajudou com outras coisas, porém ela nunca atuou de fato. Ela é fotógrafa, né? Ela tinha estúdio fotográfico no Rio Grande do Sul, quando a gente morava lá. Sempre trabalhou com isso foi o que mais... É a vida profissional dela, o brilho dela é isso. Eu com comércio exterior, ela com fotografia. E ela com fotografia. Exato. Então a gente nunca realmente de fato teve ela atuante 100% na Vert. Nunca.
E os filhos, eles também nunca trabalharam comigo até 2019, eu acho. Até pela idade deles, né? Sim, exatamente, criança, né? Mas 2019 eu dei um checkmate nele. Aí, 2017 eu fui em Itajaí, me apaixonei. Em 2018 eu abri a filial em Itajaí nesse do ano. E no final de 2018 eu me mudei. Foi assim, decidido. Papum. Aí me mudei, em 2019 eu dei o checkmate nisso. E nós nos conhecemos lá, foi lá em Itajaí? Foi nessa época, 2020. 2020 a gente conheceu. 19 ou 2020, acho. 20, foi 20. Em 2019 eu dei checkmate nos dois, no Eric e no Renan. Né? O Eric mais velho, o Renan do meio. E eu falei, cara, tá muito fácil a vida de vocês. A partir de agora vocês vão estudar num turno e outro turno vocês vão fazer estágio na empresa. O primeiro dia vai porque um estudava de manhã e outro de tarde. Então um ia fazer estágio de manhã e o outro ia fazer estágio de tarde. Tinha 2 funcionários em meio período na empresa, vamos dizer exatamente, assim. Exatamente. O Eric... 2 trainee. Exatamente. Aí começou pelo Eric, o Eric foi, primeiro dia de tarde, né, foi lá, resmungou, coisa e tal, mas começou a trabalhar. No outro dia foi o Renan. O Renan sentou lá, quando acabou a manhã dele de trabalho, entramos no carro e falou assim, não é pra mim. Ele tinha 15 anos. Eu já sei o que eu quero fazer da minha vida. Ele tinha 14 anos. Já sei o que eu quero fazer da minha vida, eu não quero trabalhar com isso aí, eu quero ser filmmaker. Falou isso pra mim. Já com 14 anos? 14 anos, 14 para 15, eu quero ser filmmaker. E eu digo, cara, eu gostei da atitude, né? Gostei da atitude dele, de ele me dizer o que... 14 anos eu sabia o que ele fazer da vida dele. Né? E ele acertou, porque se não tivesse acertado, nós não estaríamos aqui hoje. Exatamente, olha aí, eu tô fazendo esse trabalho aí. Por que nós estamos falando isso, pessoal? Para você que chegou agora, repito novamente, estamos em Orlando, aqui nos Estados Unidos. Eu vim para cá para nós definirmos algumas ações aí que logo nós vamos passar para vocês mais à frente, para a internacionalização de empresa. Então, eu já estou até soltando um pouquinho das surpresas aqui que nós temos aí para frente. E você que está chegando agora, estou com o Thiago aqui da Verticomex, um amigo meu, e temos trabalho juntos, né, parcerias em várias situações aí. Estamos trazendo para você uma história muito interessante, com bastante informação, bastante conteúdo para transbordar na vida de vocês. Então, você que está chegando agora, clica no sino aqui, segue o nosso canal, Andrei Vargas Oficial, e não perde. Toda semana tem alguma novidade para vocês. Top. Continua, Thiago. Manda bom. Vamos lá. E aí, o Renan sabia o que queria e o Eric não sabia. Então, quando tu não sabe o que tu quer, tu vê com o que tu tem. E o que tinha era trabalhar comigo. Ou é. E aí o Eric ficou trabalhando comigo, né? O Eric trabalhou comigo desde os 16 anos. Aí em Itajaí, a gente teve a oportunidade de, em 2019, expandir os negócios também. Abrimos uma filial em Paranaguá, né? Saímos do Rio Grande do Sul, abrimos uma filial em Itajaí, aí fomos para Paranaguá. Ele sempre trabalhando comigo. E aí seguimos em Itajaí. Só que o plano de Itajaí era o seguinte: a gente queria ir para Itajaí, morar um ano lá, em 2020 vir embora para os Estados Unidos. Mas não com plano de trabalho, a gente veio para cá com plano de morar para as crianças terem uma experiência de estudar aqui, né? Fazer o high school. E as empresas continuar lá. As empresas continuar lá, né? Estava muito bem estruturado, a coisa estava andando lá e tal, e aí tinha esse projeto de vir para cá. Só que o que aconteceu em 2020? Pandemia. Né? E aí, enfim... Atrasou mais um ano? A gente tinha o projeto de vir, a gente vinha, eu ia fazer aniversário dia 27 de maio em 2020, dia 27 de maio, a nossa passagem era para o dia 28. Era o quê? Comemorar o aniversário lá e vir embora para os Estados Unidos. Sim. Porém, o nosso plano é o plano de Deus, teve a pandemia e nós não viemos. Nisso eu comecei a me envolver muito com a empresa lá, acabei também me envolvendo muito com a igreja, né, e tudo mais. Passou o ano de 2020, não liberou a fronteira, tudo pandemia, bombando ainda. Entrou 2021, pandemia rolando, fronteira para os Estados Unidos fechada. Eu recebi uma proposta de um cliente para ir visitar a empresa dele no Paraguai. É um cliente que a gente fazia a gestão das operações dele para cá, para os Estados Unidos. Do Brasil a gente fazia. Fui visitar, conheci lá as estruturas no Paraguai, né? Fui Assunção. Para quem não sabe, Paraguai tem porto, sim, existe embarque
né, marítimo para o Paraguai, no caso fluvial, né, porque é pelo rio lá, mas existe sim exportação de longo curso saindo do Paraguai. Exato. Eu fui a Assunção, conheci a zona portuária lá, uma estrutura impressionante, né? Não sei se tu conhece, Não, mas a estrutura de lá eu não conheço, não tive a indico, oportunidade. quando tu quiser ir, eu falo lá com o pessoal lá no Paraguai para te conhecer. Impressionante. Foram milhões de dólares investidos lá. E eles fizeram uma estrutura de primeiro mundo. Não perde nada para navegantes Itajaí. E tem muita empresa indo para lá, né? Muita indústria brasileira indo se instalar lá devido aos benefícios que o país propõe ali, né? Sim, e não só do Brasil. Do mundo. Lá eles têm muito o que eles chamam de zona franca, né? E aí tem empresas que vêm da Europa, indústria têxtil de Portugal, Grécia, vários lugares. Zona franca para produção ou zona franca para transferência de baldeação de carga, vamos dizer? Produção e exportação. Produz lá no país, gera emprego, gera renda, né? Lógico. E exporta para o mundo inteiro. Cara, empresa da Coreia, China, enfim, de vários lugares do mundo. Muito interessante. Estratégico, né? E eu fiquei impressionado, porque eu não tinha noção. Para mim, Paraguai, um país pequenininho, o que tem no Paraguai? Paraguai era só a cidade do leste lá para vender. Exatamente. O Paraguai era ir dos free shop comprar produto mais barato, né? É verdade. Enfim. E aí o cliente me convidou, me levou lá, fiquei uma semana no Paraguai com ele, e aí ele fez uma proposta. Por que tu não abre uma empresa aqui para me atender e atender outros clientes aí que eu vou te apresentar? E eu falei, você tá falando sério? E a ida era para ter vindo para cá em 2020. 2020 era Mais uma vez Deus falou, ei, calma aí. Exatamente. Espera aí que eu tenho algo melhor. Maio de 2021 foi isso. Eu fui, cara, fiquei impressionado com tudo que eu vi, realmente impressionado, e falei, bora, né? Se Deus tá abrindo essa porta, quem sou eu para fechar e dizer não? E aí decidi abrir a Verti no Paraguai. Né, depois de ter expandido, saído do Rio Grande do Sul, expandido para Santa Catarina, expandido para Paranaguá, né, a oportunidade de fazer a primeira expansão internacional, né, e internacionalizar, a empresa, como a gente falou agora, a empresa de fato. Fomos para o Paraguai, né, passei um longo processo para abrir a empresa, as coisas são muito burocráticas. Não, lá é mais burocrático. Para ter noção, uma coisa que me impactou muito, no banco, só quem tem computador é o gerentão. O resto é tudo no bloco de papel. É tudo no bloco. Foram longos... Ainda hoje é assim? Não? Ainda hoje. Ainda hoje é assim. Ainda hoje. Foram longos quase 3 meses para eu conseguir abrir a conta no banco. Sério? Seríssimo. E... Cara, é impressionante, assim, ó. E lá hoje, só lidam com milhões, mas é milhões de guaranis. Milhões né? de guaranis. Lá eu sou milionário. Lá é tudo milionário. A gente olha a conta, tem milhões, mas na verdade... Sabe que é interessante que, às vezes, eu gosto muito de trabalhar em lugares alternativos, assim, né? Não sou muito ficado no escritório preso, vou numa cafeteria, né? Vou em alguns lugares assim. Até na internet a gente já desenrola ali... Exatamente, porque assim, é até uma questão que eu falo muito para minha equipe, que é o quê? O que importa é a produção. Não importa estar dentro do escritório, atrás da mesa e não estar produzindo. Tem que estar produzindo. Exatamente. Né? Eu brinco com a galera, pessoal, se vocês vão estar dentro do escritório, vocês vão estar na beira da praia, o que me interessa é o resultado. E eu sempre falo, às vezes algumas pessoas não têm essa noção, como o comércio exterior ele te traz essa liberdade geográfica. Né? Logicamente, Exatamente. Todo o início ele é mais cabuloso, vamos dizer assim, tem os seus percalços, mas de acordo com o tempo você consegue fazer com que a tua empresa, certos setores da empresa consiga trabalhar à distância. Sim, isso, com certeza. A própria pandemia trouxe isso, né, para nós, Sim. porque antes nós tínhamos como, tá trabalhando em casa, já torce o nariz porque não é boa coisa. Exatamente. Não tem nenhuma empresa que está trabalhando em casa. Não, hoje não trabalha em casa, hoje é home office. Exatamente. A pandemia ela ajudou isso. Então é verdade, a gente às vezes está no meio de uma viagem, está na rua, para num café, num lugar e já faz reunião ali, dali já... Não, e é interessante porque o que a gente viveu em 2020 com a pandemia do home office, empresas, o maior player do mercado até poucos anos atrás, né, do transporte internacional, era a Maersk. Né? Hoje a gente tem a MSC como o número 1, mas a Maersk sempre foi, e ainda é uma referência. Não, é uma referência. Né? E eles visualizaram isso lá atrás, cara, porque fechou escritório no Rio Grande do Sul, fechou escritório em várias cidades do país, concentrou tudo em São Paulo e Rio Grande do Sul e outros vários lugares
funcionário home office. Funcionário home office. Né? Então, cara, o que é a visão, né? E aí baixou o custo e trouxe mais liberdade, talvez mais tranquilidade para os funcionários. Exatamente. Porque eles têm horário, eles têm a comunicação, né, através dos computadores. E muitas ali, metas. E muitas metas para bater, não muda isso. Exatamente. Né? Mas aí, cara, eu sempre fui muito adepto do Anywhere Office, né? Não ter aquele negócio engessado, de ter que chegar às 8, sair meio-dia, voltar 1h30, sair às 6 e tal. Sempre fui muito de produtividade, né? Eu nunca gostei de ficar preso. E aí, nisso de ir trabalhar nas cafeterias, uma vez eu estava falando com o meu gerente lá no Paraguai e aí ele... tem que pagar tal coisa. Eu falei, quanto? E ele falou, 7 milhões. Eu falei, cara, 7 milhões tá tranquilo. Bota na programação de hoje que 7 milhões tá tranquilo para pagar hoje. Né? E nisso eu olhei pro lado, tinha um brasileiro. Né? E o cara ficou me olhando assim com uma cara. Pô, tão fácil pagar 7 milhões? Nossa, quem é esse cara que falando 7 milhões como se fosse, né? Só que 7 milhões de guaranis é 7 mil reais, 8 mil reais, né? Então, tipo, é uma diferença gritante, né? Sim. Enfim. E aí, cara, teve essa oportunidade, a gente abraçou o Paraguai. E começamos a desenvolver, né, lá o Paraguai. A gente atendia o quê? O ponta a ponta. Eu atendia a empresa no Paraguai e atendia o importador aqui nos Estados Unidos. Porque a gente trabalha com os Estados Unidos desde 2019, diretamente com empresas... A exportação, né? Quem está aqui, a importação. Exatamente. A gente cuidava, né, dos fechamentos para essa empresa aqui, do frete marítimo, tudo mais, gerenciamento logístico. E daí, em setembro de 2020, algo até interessante, que eu vou tocar aí na religião aqui de novo, né? A gente teve a expansão da nossa igreja, lá em Itajaí, né? Exatamente. Para o Rio Grande do Sul. Foi 2021. Setembro de 2021. E aí a gente ia para lá, para a inauguração da igreja, e a gente foi uns dias antes, eu e o Leandro. Fomos uns dias antes para a inauguração da igreja. Nessa viagem, fomos só eu e ele, porque as mulheres, a minha e a dele, foram para um congresso de mulheres. O Leandro da Tade. Exatamente, o Leandro da Tade. E aí a gente foi os dois juntos. Eu falei para ele, cara, eu preciso te contar uma coisa, preciso desabafar com alguém. Né? Isso, a empresa no Brasil legal, Paraguai crescendo, né? Eu indo todo mês para o Paraguai, fluindo. Eu falei para ele assim, cara, preciso desabafar. Ele assim, o quê? Cara, não sei como dizer pra Valesca, porque o sonho dos Estados Unidos nasceu com a Valesca. E eu falei pra ele, não quero mais ir pros Estados Unidos, cara. Cara, minha vida tá top aqui no Brasil. Eu tô vivendo aqui legal no Brasil, Paraguai crescendo. Pô, já tô trabalhando com os Estados Unidos, ganhando em dólar, vivendo no Brasil. O sonho era mais dela do que teu. Naquele momento era. Né? Quando em 2018 a gente veio aqui explorar, conhecer e, cara, aquilo esquentou meu coração. Eu falei, cara, eu quero muito morar lá. Só que naquela altura... Lógico, já estava tudo andando, né? As coisas estavam andando no trabalho, então a gente já fica mais até com receio, né? Não tem o porquê. Total. E aí, como que eu vou dizer para ela que eu não quero ir mais? Aí eu falei pro Leandro isso, né? E aí, o contar para ele me tirou um peso. Né? E ele, cara, se Deus tá te inquietando com alguma coisa, é porque Ele tem algo ainda maior para ti. E eu fiquei com aquilo na cabeça de, fica em paz. O que será que Deus tem para mim? Fiquei pensando, né? E aí, só que eu fiquei em paz, porque eu consegui botar para fora. Resumindo, fomos para o Rio Grande do Sul, que era para a inauguração da igreja, eu contei isso para ele, só que do Rio Grande do Sul, eu ia para o Paraguai, porque o meu cliente daqui dos Estados Unidos ia para o Paraguai também, para visitar o fornecedor, e eu ia junto com ele, me encontrar lá. E a gente queria fazer uma reunião com a MSC lá, com o armador no Paraguai. Para poder melhorar? Não, para poder fazer uma parceria, para poder fazer as exportações por Assunção. Ah, tá, via Assunção. Consegui uma negociação e tal, né? Aí é algo muito interessante, porque a gente foi... sempre houve operação triangular, Paraguai e Brasil. Né? As caras saíram do Paraguai, embarcar pelo porto do Brasil e ir para, sei lá, Europa, Estados Unidos, enfim. E a gente foi um dos pioneiros em criar uma operação com um armador, uma operação triangular, com MSC Brasil, MSC Paraguai, e a gente conseguiu tirar o contêiner no Paraguai, estufar no Paraguai e embarcar pelo Brasil para os Estados Unidos. A gente foi pioneiro nisso. Que antes estufava lá? Antes tirava a carga do Paraguai e ia para o Brasil. No porto brasileiro. Eu não te digo que a gente foi pioneiro nisso, mas a gente criou uma operação que não existia. No dry, né? Não era o reefer já existia, mas no dry não existia. E a gente criou essa operação, foi algo muito top que a gente realizou. E aí o cliente foi lá para a gente alinhar melhor isso aí e também conseguir melhor valor, porque a operação estava cara. Sim, com certeza. Né? A logística estava cara. E eu fui, me reuni com o cliente, a gente fez a reunião com o MSC, só que na ida para a reunião com o MSC, o cliente falou assim,
a gente precisa conversar depois do almoço, mas nós vamos conversar, não agora aqui no carro, nós vamos conversar num lugar que venda doce. Eu falei, por quê? Porque a conversa é amarga. E eu, cara... Já deu aquela murchada, assim. Nossa, deu uma ruim, cara. Eu pensando, né, pô, vou levar o cara pra comer na melhor churrascaria de Assunção. E o cara já vai me dar a foiçada já. Eu não consegui nem comer. Eu tava emocionado, cara, que era um lugar bacana, cara, uma churrascaria top, eu levar ele lá pra comer, eu não consegui nem comer. Né? Passei o almoço inteiro pensando, cara, será que ele vai cancelar o contrato comigo? O que ele vai dizer? Nervoso, né? Resumindo, acabou o almoço, fomos comer, fomos o tal doce, né? E ele falou assim pra mim... Já tava dando dor de barriga já. Pra não falar tudo que ele me falou, ele falou assim, ó, meu setor de logística se desfez, todo mundo pediu pra sair. E eu falei, tá, e agora? Como é que ele vai ser? me dizer que não vai mais importar? O que ele vai me dizer? Ele assim, a gente quer terceirizar todo o nosso setor pra tua empresa. Cara... Isso é amargo? Eu disse pra ele. Não, ele falou isso pra mim, né? Só que o mais impressionante não foi isso. Porque eu falei pra ti que eu falei que eu não queria mais vir pra cá. Sim. Na mesma hora que eu estava falando para ele, que ele estava me falando que queria contratar a minha empresa para terceirizar a logística dele aqui nos Estados Unidos, eu recebi uma mensagem da Valesca. Só que eu não olhei a mensagem. Sim. Só que foi exatamente na mesma hora que ele me falou. Quando eu pude olhar o celular, eu olhei o celular e dizia a seguinte mensagem no celular. Mensagem dela para mim. Sim. Eu não sei se para tua alegria ou para tua tristeza, acabaram de anunciar a reabertura da fronteira para os Estados Unidos. Olha o que Deus faz. A conexão. Olha o que Deus faz. A conexão de situação com mensagem. Né? Quando eu neguei a minha vontade, falei para Deus e falei ao mesmo tempo que o que era a minha vontade, Deus falou assim, ó, agora que tu não quer, eu vou te mandar para lá porque é eu que... Mas você vê que é interessante a necessidade da gente verbalizar. Exato. Entendeu? Você verbalizou. Eu entreguei, né? Você entregou. Exato. Entendeu? E aí aconteceu tudo isso, né? Isso era setembro de 2021. Eu lembro que eu respondi para ela, eu estou em reunião, quando eu acabar eu vou te contar o que está acontecendo. E aí ela ficou curiosa, né? Mas aí eu contei só depois. E eu contei para ela, quando eu contei para ela, ela já sentiu de alegria, né? Com tudo que eu contei. E a gente, dezembro de 2021, a gente veio embora. Menos de 2 meses. E o cliente, vamos dizer, o faturamento garantido, né? Vamos dizer, o cliente garantido, porque ele que buscou isso em você, né? Exatamente. Poder... Não, a gente ampliou o nosso contrato, a gente já tinha um contrato de prestação de serviço para ele, que eu já prestava serviço desde 2019, como eu falei. A gente ampliou esse contrato, garantia de vir para cá, ganhando em dólar, poder se manter aqui, não precisar fazer 5 por 1, né? Mandar dinheiro do Brasil para viver. Enfim, só que eu achava que eu estava vindo para cá só por conta disso, né? Mas aí é um assunto para outro podcast. Né? Só que o que aconteceu? Novamente a internacionalização da empresa, né? Expandindo para um novo continente, né? Norte-americano aqui, né? Na verdade a gente tem as Américas, né? Mas para um outro lado do continente, na América do Sul, a gente estava com o Brasil, Paraguai, agora a gente vindo pro América do Norte. Uma grande oportunidade, a gente veio para cá, cara, e a gente está aí desde 2022, eu oficializei a abertura da empresa, e a gente vem crescendo, né? Hoje a gente é um referencial no meio das empresas brasileiras aqui em Orlando, que importam, né? Brasileiros que importam do Brasil, da América do Sul em geral. As pessoas acham que aqui tem muita empresa especializada no comércio exterior, mas na verdade tem muita empresa muitos brasileiros aqui que apenas abrem a tal offshore, né, ou uma empresa para poder vender algo aqui. Exato. Mas especializado em comércio exterior, fazer o negócio acontecer, dá para contar na mão, né, as empresas que ou têm a capacitação para isso, né, a capacidade, ou que dê para confiar. E eu sei porque eu trabalho, né? Nós trabalhamos juntos e não é fazendo propaganda, é uma realidade. Os clientes mesmo falam, é difícil você achar uma empresa que tem a especialização que tem a Vertical Max e que a gente consiga trabalhar com confiança. Né? Então isso é muito importante assim, falar sobre você, Thiago, sobre a tua empresa. Não é à toa que nós estamos juntos aí em várias coisas, porque desde o começo eu senti confiança no meu coração em a gente poder ter parceria nessa situação, porque aqui nos Estados Unidos é complicado, não é fácil.
Sim, sim. Não, e foi um desafio no começo, sabe? Mais um brasileiro querendo enganar todo mundo. Essa é a visão. Exato, né? exatamente. Só que assim, a gente foi trabalhando, foi se especializando no que fazia, né? Viramos uma referência no door-to-door. Eu falo, o papel que eu fazia, a gente faz muito hoje para empresas. O inverso, né? Exatamente. Né? Hoje a gente tem um leque de empresas americanas, porém de donos brasileiros aqui em Orlando e na Flórida em geral, gigante. E a gente começou a trabalhar várias dessas empresas. E o mais interessante, sabe o que foi, Teco? Que a gente não botou um comercial para vender. Os próprios clientes foram indicando indicação. Exatamente. Né? E no Brasil, há anos que eu não tenho comercial. Vai tudo na indicação. Exatamente. E cara, e sabe que eu vou te contar uma coisa agora que eu não sei se tu sabe. Big players do mercado, empresas que estão top 5 ali, entre os top 5 do Dataliner, vendem estrutura nos Estados Unidos e não tem escritório aqui. Tu sabia disso? Eles não têm nada aqui. Não tem nada aqui. E vendem o que tem estrutura aqui. Isso foi algo que me impactou muito, porque a gente chegava nos clientes para conversar, não, eu trabalho com a empresa tal. Eu falei assim, tá legal, pô, eles têm escritório aqui. Não tem. Mas como não tem? Como assim? Eles sempre soube que eles tinham, não, eles não têm, eles vendem que tem, mas eles não têm. Né? E aí o que foi um ponto importante, uma chave importante é o que tu ter alguém aqui nos Estados Unidos. Eu estou aqui que fisicamente, e conhece o que está fazendo. Exato. Né? Então a gente começou a ter muitas empresas brasileiras, de brasileiros, né, aqui por conta disso, porque a gente está aqui fisicamente e conhece o que faz. E temos uma certa abertura, vamos dizer assim. O diferencial, né? Não querendo falar mal, cada cultura tem que respeitar as culturas, mas o diferencial do brasileiro que trabalha de forma correta é a abertura para poder achar as brechas, né, no comércio exterior. Sim. Ali, para fazer a redução de preço, fazer o negócio acontecer. Sim. Dentro de um custo-benefício para o cliente. Sim. E empresas americanas, elas não trabalham muito dessa forma. Né? Tem empresas brasileiras que utilizam empresas americanas para fazer a sua exportação, a sua logística, enfim, toda a parte do nosso setor aí. Porém, é aquele o cavalo tapado, né, que a gente fala, seguem só aquele caminho, o preço lá em cima e é o arroz com feijão, não faz nada de diferente. Exato. Então, atuar com uma empresa brasileira que está aqui fisicamente, que tem conhecimento de fato, isso é importante, é um passo à frente. Né? Quando a gente faz essa conexão entre Brasil e Estados Unidos através de profissionais, é um passo à frente para você que tem a sua empresa ou que tem a sua marca, né, na verdade, que queira internacionalizar a sua marca, trazer aqui para os Estados Unidos para poder dolarizar o seu ganho e não viver apenas do real. Isso hoje é um desejo de muitas empresas, né? Eu quero entrar no mercado americano, só que muitos se frustram justamente por isso. Não procuram o parceiro certo, que sabe o que está fazendo, né? Simplesmente não, o cara trabalha com comércio europeu, a empresa tem 20 anos, mas tem 20 anos trabalhando no Brasil. Sim. Eu tenho 20 anos, né? Sim, agora, eu tenho 20 anos, eu não posso te dizer, conheço tudo da China. Eu posso te atender na China lá, no mercado chinês, tranquilamente. Sim, a gente está trabalhando com a China, a gente está expandindo as operações, né? Mas, cara, hoje eu estou aqui. Eu já pisei no Brasil, eu conheço a operação como é lá. Né, vivi o comércio a vida inteira lá. Eu pisei no Paraguai, eu conheci a operação de estar lá no dia a dia. Eu fui várias vezes para o Paraguai e hoje eu estou aqui. Né, a gente está expandindo para outros locais aí, como eu te falei, né? Que em breve eu conto aí, não vou abrir aqui ainda agora, mas a empresa está expandindo para um outro mercado. Né? Então, assim, é importante tu trabalhar com quem conhece o que está fazendo. Exatamente. Né? Por isso que, né, tu veio até aqui para a gente estar conversando, né? E surgiu Surgiu a ideia da gente fazer esse podcast hoje até para trazer para vocês um pouco mais sobre a história do Thiago aqui, com certeza. É isso aí. E logo nós vamos estar aí com novidade, né? Como nós estamos falando aqui, internacionalização de empresa, é muito importante você ter alguém de confiança aqui. E nós temos alguns projetos aí para frente e uma delas é realmente dar oportunidade a você, empresário, que quer trazer a sua empresa para cá.
não só trazer a sua empresa, às vezes é trazer a marca para vender um produto aqui, mas tem aquele também que quer se estabelecer aqui com família, com tudo, tem um projeto de vida futura aí com a sua família, então aqui você está no lugar certo. Logo nós vamos trazer muito mais informação para vocês sobre um trabalho diferenciado com advogado de imigração, contabilidade, dá todo o caminho para abertura de conta em banco, warehouse, possibilidades de mercado. Possibilidades de mercado. Hoje, que muita empresa brasileira não sabe, é que existe feiras aqui na Flórida especializada para atender o mercado brasileiro e hispano. Exatamente. E o produto brasileiro ele é muito bem quisto por esses dois mercados. O americano ainda está descobrindo, né, muita coisa da nossa cultura, sim. Mas quando descobre que o quão bom é o que a gente tem no Brasil, eles acabam consumindo. Então, existe feiras. Esse ano mesmo, a Vert vai participar de uma feira internacional pela primeira vez, que vai ser aqui nos Estados Unidos, né? Sim. Aqui nós somos nacionais, na verdade. É verdade. Né? Mas a gente vai participar, mas existe 2 feiras muito fortes, especializadas em atender o público brasileiro, né? Que é um grande público. Com certeza. Consumidor aqui. Então tem muito público e tem muita coisa legal para a gente trazer para esses empresários que querem trazer a empresa para cá, né? Que eu vou deixar para te falar mais para frente aí, não vou ficar isso mais à frente a gente vai falar, porque tem muita coisa interessante e eu sei que tem empresas que já tentaram aqui, não deu certo, voltaram, mas é por isso que nós vamos começar um trabalho aí no Brasil, aí com você, um trabalho de preparar a sua empresa, rotulagem do produto, né, as traduções de produto, registro de FDA, diversas informações que nós temos que seguir, né? Alguns passos que nós temos que seguir aí no Brasil, para quando você chegar aqui, você chegar com uma estrutura. A ideia nossa é realmente pegar na sua mão e aqui, ó, chegar aqui e fazer um trabalho de ponta a ponta. Não é simplesmente falar, não, nós fazemos acontecer e quando chega aqui fala, ó, exato. Tchau. Então, eu já tive experiência com alguns clientes que reclamaram quanto a isso. Sim. E nós vamos fazer uma coisa muito boa aí, mas breve. Mas como eu gosto de falar, né? Eu até comentei contigo, o cliente tem a vontade, tem o produto e a vontade de vender esse produto. Exatamente. Ele não sabe como. Exatamente. A gente sabe. A gente sabe como fazer. Exatamente. Então... É isso aí, Tiagão. Já estamos aí para 1 hora e lá vai pedrada. Nossa, deu que eu falo demais, né, Teco? Meu Deus, mas não para de falar esse homem. Cara, uma coisa, vamos dizer, a parte ruim você já me falou, talvez das dificuldades, né? Que é sempre bom o empresário saber, aquele que quer iniciar, né? No ramo de ser empreendedor, ou não seja na área do Comex, mas do comércio exterior, mas em outra área. Então, tivemos tempos difíceis, né? Você teve nessa tua caminhada, você teve em algum momento em pensar em desistir? Nossa, muito. Foram muitos desafios, assim, sabe? Mesmo depois de muitos anos, de pensar em desistir, teve épocas que eu chegava a pensar 2 vezes por dia. Por dia em desistir, sabe? Mas sabe uma coisa que nunca me deixou desistir é que quando tu tem um negócio só para ganhar dinheiro, aí tu desiste. Aí desiste fácil. Mas quando tu tem um negócio porque existe um propósito por trás desse negócio, é verdade. Isso é o que te sustenta para te não desistir. Com certeza. Foi o que me sustentou, é o propósito que a minha empresa surgiu lá em 2010, como eu falei, né? Isso está vivo até hoje e eu sei que ainda tem uma missão muito grande para cumprir aí com... Com certeza. Exatamente. Não, é isso, Thiago. E nessa tua vinda para cá, a gente sabe que a gente passa dificuldades aqui, mas tem momentos muito engraçados aqui, algumas coisas. Você tem algo que venha em mente assim, de forma rápida, algo engraçado que aconteceu aqui, alguma cilada, alguma coisa? Cara, eu vou te contar um fato muito engraçado, né? Que a minha esposa, meus filhos falam até hoje, né? Quando eu cheguei aqui, eu não falava inglês, né? Eu achava que falava inglês, né? Achava que tinha uma base ali para viver aqui. É o nosso inglês indígena, né? Cara, só que eu achava que... Não, tá tranquilo. Tô tranquilo. Ó, é a prova do que aquilo que as pessoas falam. O meu inglês é só para não passar fome. Então vou te contar então que você tá errado quando você fala isso.
Nós chegamos aqui e quando logo que a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente ficou uma semana em Miami, né? Para tirar férias, para as crianças conhecer Miami e tudo mais. A gente já conhecia, eu e a Valesca, mas eles não. Que é a porta de entrada, né? Aí a gente ficou lá em Miami. A gente foi no Burger King. Não sei se pode falar a marca aqui. Se não tem problema. Edita depois ali. Não. Depois a gente pede um troco lá. Exatamente. Aí eu cheguei lá e falei, quero tal coisa pra mulher lá, né? E ela, tal coisa, eu, yes. E falando yes nisso, era pra vir 5 hambúrgueres e 7 batata frita média e 7 cookies. Olha, 5 batata frita média e 5 cookies, né? Então, 5. E as bebidas, 5. Então, foram 8 refrigerantes. Tudo copão de 1 litro? É o maior, né? É o maior. Poderia ser o menor, 8 refrigerantes. Foram 7 hambúrgueres, 7 batata frita, 8 cookies. Resumindo, eu não falava inglês. Quando vem um monte e tão pouco entendia, porque eu achei que, yes, tudo certo. É tudo yes. E eles vão oferecendo os acompanhamentos. Exato, cara. Esse foi até hoje a Valesca conta essa história aí, porque foi muito aleatório. E vocês estavam em 5? Nós éramos 5 pessoas, né? E veio lanche a mais ali para doar. Cara, muita comida, muita bebida ali. Enfim, cara, foi muito engraçado. Não, é isso, cara. Mas assim, ó, isso não é para dizer assim, eu não falo inglês, não posso para os Estados Unidos, né? O que eu costumo falar para pessoas que chegam aqui, empresários que chegam aqui e querem se instalar nos Estados Unidos e, poxa, mas eu não falo inglês. No que tu é bom? Eu sou bom em produzir. Eu sou bom em treinar pessoas. Legal. Tu não é bom em falar inglês? Contrata quem fala. Exatamente. Entendeu? Então, logicamente você vai tentar aprender, você vai tentar, mas sim. Na parte profissional contrata quem fala. Exatamente. Lógico. Então o que eu digo hoje, eu sempre usava essa desculpa quando a minha esposa falava pra gente vir pra cá, assim, não, eu preciso estar melhor no inglês para chegar nos Estados Unidos. Cara, eu acho que a gente se sabota com isso. Verdade. Né? E eu escutei uma frase do CEO da Gerdau, muito interessante. O maior desafio do CEO não é trazer os melhores resultados, fazer os melhores resultados da empresa. O maior desafio do CEO é o quê? Encontrar pessoas que têm mais habilidade que ele para fazer aquilo que ele não é bom. É verdade. Entendeu? Porque nós mesmos, nós somos nosso próprio sabotador, vamos dizer assim. Exato. E é isso, é conexão, pessoas, humildade, para reconhecer algo que a gente não sabe, né? Sim. Ou que a gente não tem essa capacidade diferenciada, né? Sim. Em algo para fazer e chamar pessoas para somar. Sim. Acho que isso que é mais importante, né? Sim. E em algumas coisas unir força, que é para isso nós estamos aqui. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Então é isso, Thiago. Cara, estamos aqui nos segundos finais aqui, senão a gente vai se alongar muito. Tem bate-papo, conversa para virar a noite aqui, né? Verdade. Quem não sabe aqui, já estamos aqui para 1h da manhã quase. Não? Acho que é isso. Aqui 11, no Brasil, 11. mano. E é isso. Minutos finais aí para você, a câmera está aberta ali, e deixar uma mensagem, algo que você queira falar direto para o público, quanto uma mensagem para aquele empresário que quer vir para cá, ou aquele empresário que quer realmente trazer a sua empresa, claro. Né? Ou iniciar o seu próprio negócio. Uma mensagem. Top. Fica à vontade. Como eu te falei, minha base é na fé, né? É direção de fé. Então eu não poderia trazer uma mensagem que não contesse fé nesse contexto. Né? Uma frase que eu uso muito aqui é que Deus nunca permite a gente sonhar algo, visualizar algo que Ele já não tenha nos visto lá. Né? Então, se você é empresário que já tem seu negócio consolidado no Brasil, que já está pensando em expandir, está pensando em vir para a América, ou você é empresário, ou você que quer ser empresário e quer começar um negócio na América, está com isso queimando no seu coração, não é à toa. Existe um propósito e isso é a base que vai estruturar o seu negócio, é ter um propósito e procurar profissionais Exato. com excelência, né, para trabalhar
ao seu lado e desenvolver o seu negócio. Acho que isso é uma mensagem que eu poderia deixar, né, para todos aqueles que querem empreender aqui nos Estados Unidos, seja expandindo o seu negócio ou seja começando o negócio do zero. Começando o negócio. Né? É isso. Thiago, obrigado. Obrigadão. Super top não tem nem o que falar, esse podcast de hoje. Nós não planejamos isso, né? Verdade. Foi algo sem querer que surgiu a ideia, né? E com teu filho tá aí atrás das câmeras aí nos auxiliando, que lá atrás, quando ele tinha 14 anos, ele já dizia a profissão que ele queria seguir. Então, obrigado por você também. E é isso, galera. Obrigado vocês segurarem até aqui. Espero que tenham gostado de mais esse episódio e fica ligado, SPQ Podcast, Simplifique Podcast, identidade, empreendedorismo e comércio exterior. Bora!